Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição lá no Não É Mais Twitter, né? O No X, mas a gente X, vai chamar de Twitter ainda, sei lá, X. Twitter. No X, né? @segurança legal pelo e-mail, podcast @segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me/segurança legal e também no apoia.se/segurança legal. Sempre aquela coisa, né, Vinícius? Considere apoiar um projeto independente de produção de conteúdo, né? Porque, poxa, a gente tem tanta gente produzindo conteúdo por aí, é difícil, né? Exige tempo de nossa parte, claro, a gente faz também, né? Porque gosta de gravar o podcast, mas considere aí dedicar, né? Também tem outros projetos, né? Não Claro, quiser né? colaborar com segurança legal, colabore com outros projetos aí que você Aí, gosta de produção independente, né? e aí, Guilherme, também lembrando que uma forma bastante importante de colaborar com o nosso trabalho é a divulgação do podcast. Então, Ah, é assim, verdade. então se você não quiser, não puder, né, apoiar financeiramente o projeto, você pode apoiar, e sim, e vale tanto quanto, tá? É Uhum. apoiar fazendo a divulgação do nosso podcast. Essa questão que o Guilherme coloca de ser independente, a gente fala, vocês já ouviram falar várias vezes, e a gente está vinculando cada vez mais, até no nosso site, vocês devem ter visto já, os nossos ouvintes que acessam o site, que a gente colocou lá o destaque da nossa empresa e tal, a gente é bem honesto, Transparente. transparente quanto a isso, né? Porque a gente começou o podcast como uma iniciativa da Brown Pipe, mas essa independência a gente mantém, porque nós não fazemos aqui nenhum tipo de divulgação ou episódio, né? Que diga faça isso ou faça aquilo, use esse produto, use aquele outro produto. A gente faz uma análise realmente do que a gente pensa mesmo. Então, nós já tivemos várias solicitações de fazer de pauta, né? De pauta encomendada. E a gente nunca fez. A gente nunca fez porque que aconteceu? Não porque a gente não quis, tá, gente? A gente tentou. Uhum. Mas quais são as condições que a gente coloca? Primeiro, que uma pauta encomendada, ela necessariamente a gente vai cobrar pela pauta, óbvio, né? Claro. E outra, nós fazemos questão de deixar claro no episódio que a pauta é encomendada pela É. empresa XYZ. Então, isso afasta. Uhum. Infelizmente, isso afasta esse tipo de financiamento do projeto, porque quando a gente coloca isso, assim, olha, primeiro que é pago, aí tem gente que não quer pagar. Bom, paciência. Também, né? De graça, né? E É. aí tem gente que quer pagar, mas a gente diz, olha, só que nós vamos dizer, a gente vai ter que deixar claro que é um episódio pago, patrocinado pela empresa X. E aí a coisa meio que. Isso não, porque o X agora é o Twitter, né? Agora é o Twitter. X não é. XYZ, mas Usa deve ter Y, uma XYZ por aí. Então, certamente. isso acontece várias vezes. A gente recebe muita indicação de pauta. O nosso consultor. É. A nossa solução. E sim, Que cara, tal chamar o nosso diretor aqui para falar sobre a nossa é. solução, né? Ah, cara, mas a Isso. gente vai estar fazendo uma divulgação do Mas teu daí, produto. aí a gente até desistiu de responder esses e-mails, que a gente respondia dizendo, olha, dá pra fazer, episódio patrocinado, dizendo que é patrocinado, beleza. Porque daí o que Uhum. tu vai fazer? Tu vai convidar uma pessoa pra falar disso e como é que tu vai fazer o contraponto? Uhum. Claro, Entende? claro. Tu tem que só ficar levantando bola, então não dá, né? Mas é isso aí. Bom, Independência ou morte. nós vamos
Nós vamos hoje, então, até desviando um pouco do que nós já vínhamos fazendo nos últimos tempos, né, Vinícius? E voltando, talvez, até um pouco das origens do podcast, né? Nós trazíamos com mais frequência antigamente temas que abordavam ali a parte mais de tecnologia, tecnologia e sociedade, né? Que é tem até uma disciplina que se fala, né, uma questão mais social, assim, né, da tecnologia, que também se encaixa na nossa proposta de pauta. Inclusive, se vocês forem lá nos nossos, esse é o 344, nos nossos 343 episódios passados, vocês vão ver diversos episódios, né? O homem de internet, né? Aquela questão do apague suas redes sociais, e até também episódios que Sozinhos vão se juntos. conectar. Acho que teve Sozinhos Juntos, acho Eu que não teve sei alguma. da Não Sherry sei se Turkle, né? não sei se o título foi esse, mas foi nessa Não, linha aí. título não foi, mas a gente falou muito sobre essa obra da Sherry Turkle, que retorna aqui, de certa forma, hoje, Uhum. porque o tema hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia na educação com base num relatório da Unesco, né? Então, de nome, A Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? Relatório de Monitoramento Global de Educação de 2023. E aí cabe um disclaimer antes, nós vamos trazer também a nossa visão sobre esse fenômeno, lembrando que a nossa visão não é uma visão assim, não leve Universal. como não é universal, né? Visão de dois caras aqui, dois professores de ensino superior, que moram num lugar do Rio Grande do Sul, que tem um estilo de vida, né, X ou Y, Z. Então nós Meu Deus, também XYZ é tudo agora é, no podcast. e que nós estamos aí desconectados de muitos dos problemas que nós veremos aqui, mas também nós temos uma certa experiência que, mesmo que não seja baseada em evidências científicas, a gente se sente à vontade de compartilhá-las, inclusive, né? Não é querer puxar a brasa para o nosso assado, mas muitas das coisas que esse relatório fala, nós já falamos aqui em alguns dos episódios, né? Tivemos episódios, por exemplo, sobre a questão da tecnologia em relação às crianças, né? Foi um episódio muito famoso na época, né, muito ouvido. Então, o ponto de partida, né, veio com uma notícia de que a ministra da Educação da Suécia, Lotta Edholm, voltou atrás em uma política iniciada lá na década de 90 que buscava implementar, e de fato eles, até onde se sabe ali, implementaram uma educação 100% digital nas escolas suecas, né? É, e aí chamou atenção porque ela veio a público e disse: olha, nós vamos voltar atrás nessa política de educação 100% digital, né? Eles começaram a se dar conta que as evidências científicas sobre a digitalização total da educação, claro, os professores ainda estavam lá, né? Mas a utilização de tablets, computadores e a própria eliminação de livros, né? Que toca naquele problema que a gente tem visto lá em São Paulo, né? Aqui no Brasil, da tentativa lá do governo de São Paulo de abrir mão, inclusive, dos livros, né? Dizendo que os livros seriam só digitais, aí não só especialistas, mas a comunidade vê, não, peraí, como assim só livros digitais se você tem escolas e crianças que não têm computadores? E aí eles tiveram a magnífica ideia de pegar os livros digitais Não, então nós vamos imprimir os livros Não, digitais, não, né? eles fizeram pior, tá? Eles mandaram para as escolas, para que as escolas então possam imprimir, se necessário. Cara, escola que não tem impressora. Impressora, por exemplo, né? E todo o custo de você Não, imprimir nas escolas e quanto custa tu imprimir numa impressora na escola livros e para... imprimir uma gráfica mesmo que. Claro, Meu Deus do céu. sendo que os livros estão à Mas disposição, são enfim, livros, mas né? enfim, foi uma É, ideia ruim. Então, o que eles notaram foi que as pesquisas, né, diante, né, de um período mais longo de utilização das ferramentas digitais, né, nas escolas, né, e da digitalização da educação de maneira geral, que os índices, dos alunos de educação diminuíram, né? E, inclusive, mostraram que, em um estudo feito na Suécia, que o desenvolvimento de alunos que trabalhavam com livros físicos foi maior do que aquele que trabalhava com livros digitais. E aí nós estamos falando de evidências científicas, né, sobre o uso da tecnologia na educação. Claro que, por outro lado,
e não se fala em eliminar completamente o digital nas escolas, né, já que Uhum. as crianças, e aqui também, esse episódio tem uma perspectiva maior na educação infantil, embora muitas dessas lições caibam para a educação de adultos, e o próprio relatório também fala um pouco, né, sobre educação de adultos, tem inclusive capítulos lá sobre isso lá, né? E uma das coisas que se colocou também e que tem se afirmado é que essa ideia da tecnologia digital na escola é meio que uma coisa experimental e tem sido aplicada de maneira acrítica. E isso a nossa experiência eu acho que demonstra, né, Vinícius? Como trazendo aquela ideia do solucionismo, né? As pessoas tendem a acreditar que o mero uso de tecnologias digitais vai resolver todos os problemas, só que a tecnologia digital traz consigo também problemas, né? Uhum. É, e eu acho que esse é o ponto de partida, né? O assunto é muito complexo, porque quando a gente fala de tecnologias digitais na educação, nós estamos falando de muitas coisas diferentes, né? Existem muitas formas, né, e muitos contextos diferentes de você colocar a tecnologia na educação. Se a gente for brevemente aqui trazer a nossa experiência, né, brasileira, como a gente colocou antes, sobretudo no ensino superior, eu sempre notei isso, é uma adoção totalmente acrítica de ferramentas nas instituições, sem envolver uma avaliação amparada em evidências científicas de você utilizar aquela ferramenta. Então, é muito comum que alguns professores usem algumas ferramentas aleatórias, a instituição às vezes lá lhe fornece aquelas oficiais, como Moodle e coisas do gênero, que veja, são meros repositórios, né, de documentos que permitem, em alguns casos, algumas avaliações automatizadas, e aí os professores às vezes adotam também de maneira crítica, pelas mais variadas razões, um monte de ferramentas, sem observar questões, por exemplo, de segurança da informação e até de proteção de dados pessoais, que é um grande problema também no âmbito da educação, né? E aí esse é o cenário. Por exemplo, aqui a gente não tem nas instituições uma política clara sobre o uso de tecnologias digitais na educação, o que torna a coisa meio caótica, né? E claro, sempre lembrando que também nós temos interesses de empresas em fornecer as suas soluções, um pouco o que está acontecendo em São Paulo, né? Por exemplo, o Google e o recente, entre aspas, escândalo, que a gente vai falar em outro momento aí, para não, né, porque é ou um outro tema que demanda um pouco mais de reflexão, né, e de análise, mas utiliza-se lá o Google for Education para os professores da rede estadual, até onde eu sei, do estado de São Paulo, o que acontece em diversas outras locais, né? Então, veja, você também tem interesses de empresas e muitas empresas de consultoria que também tentam vender as soluções e oferecer suas soluções para as escolas, sem muitas vezes apontar uma base científica de que aquilo vai realmente melhorar a educação. Aí as pessoas acabam achando que a mera adoção da tecnologia por si só seria uma coisa autoevidente e que isso, né, levaria a uma melhora da educação para todos, e acho que não é isso que ocorre, Vinícius. Passo a bola para ti já agora. Depois Falei desse. demais. Não, depois desse longo introito, eu fico sem Introito, saber. Introito! É o seguinte. Não, esse relatório da Unesco, ele é muito, muito interessante. Obviamente vai estar no show notes aí o link, se você já não viu esse relatório, né? Você já não encontrou ele, mas vai estar no show notes para você poder acessar. A leitura dele é bastante agradável, a forma como ele está organizado é bastante agradável e praticamente em cada página tem informações relevantes, né? é. Então é algo que chama bastante atenção. Só uma ressalva, Fala. Vinícius. A gente leu a versão, o resumo do relatório, que tem. O resumo tem 35 Sim, trinta e páginas, mas cinco páginas, sim. O relatório o relatório completo tem 480 páginas, então vai estar o link é. para os dois lá, né? É. Mas assim, o Mas vai resumo no já resumo. dá Não, conta. vai no resumo, que o Vai no resumo é resumo, o. Vai no resumo, tá? é. Tá lá o resumo, cada página tem informação relevante. Então, quando a gente fala dessa questão da tecnologia, né, Guilherme, ela é mais uma ferramenta. Como tantas outras que já chegaram em algumas escolas, em algumas universidades. A nossa experiência é no ensino superior, né? E como tu já disseste no início, dentro de uma certa realidade. Eu conheci Privilegiada, é necessário dizer, né? privilegiada e tal. Eu É. conheci
eu tive a oportunidade por ter morado na Bahia, no sertão da Bahia, não foi Uhum, no litoral, coisa uhum, parecida. Eu morei numa cidade chamada Pindobaçu, no final da década de 80, segunda metade da década de 80. E, e assim, lá, e eu lembro, lá eu tenho lembranças muito claras do tempo que eu vivi lá. E, cara, a minha escola lá era uma coisa muito complicada, sabe? Era muito complicada mesmo, assim. Eu tinha professores com uma formação ruim, eu tinha a questão da faixa de idade era completamente misturado. uhum, Assim, eu tinha na época 8 anos de idade e eu lembro de colegas de 17, 18, 20. uhum. Eu tinha pessoas bem mais velhas, então, as condições da escola não eram boas. Então, a gente tem situações, por incrível que pareça, eu estou falando da década de final, meados da década, final da década de 80 ali, na segunda metade da década de Uhum. 80, e, no entanto, eu ainda vejo na mídia, eu vejo eu estava vendo até um projeto de um professor muito legal, eu esqueci o nome dele agora, que eu vi no podcast Escafandro, se não estou enganado, um episódio que teve com ele. Eu fui ver o projeto dele e tal. Cara, ainda tem escolas, assim, muitas escolas sem condições mínimas, assim, do que a gente fala de o ferramental mínimo, de professores bem preparados, bem remunerados nem se fala, tu ter cadeiras e classes onde tu possa sentar, cadernos, bons livros e o A básico, tá? infraestrutura a infraestrutura. Banheiro, É. banheiro, papel higiênico, cara, um computador para te poder acessar a internet e pesquisar alguma coisa já é quase. Não deveria, a gente já discutiu isso mais tempo, né? A internet é um direito, né? É um direito humano, inclusive, colocado pela ONU. Mas poder, assim, ainda o luxo de um computador lá para te acessar, né? E o que a gente vê historicamente falando, né, é sempre abusos, normalmente de, né, entes públicos e privados mancomunados, né? Aí haja visto a questão histórica de escândalo de merenda, Uhum. que são os mais antigos, assim, os escândalos de É. merenda, e até os mais recentes, né? Como o escândalo dos kits robóticos lá para escola que nem papel higiênico tinha. Uhum. Ou a Então, própria coisa agora também no estado de São Paulo, toda essa coisa dos livros digitais, que o secretário essa lá é história da dono de uma empresa que vai fornecer. conflito de interesse. Total, total, Então a é. educação ela já é, educação, saúde, aí nós vamos entrar numa outra história, mas que É, já não é o foco aqui, né? não é o foco, mas que já é vítima dessa mancomunação Hum. da corrupção pública, privada, essa coisa que a gente vê acontecendo. Então tem esse aspecto e a gente vê isso, essa desigualdade, a gente vê no relatório entre regiões, entre escolas, entre quem pode pagar e quem não pode pagar. A gente vê uma diferença muito grande e a tecnologia, ela é mais uma ferramenta. Só que ela é uma ferramenta que ela provoca uma mudança muito mais intensa do que as outras, né? Do que a gente vinha É, dá vendo, pra se né? dizer isso. É. Então, mais intensa, mais rápida. E aí E nós mais temos difícil de avaliar, né? mais difícil de avaliar, até porque nós acabamos sendo influenciados, cooptados, viciados nessa tecnologia. E por isso que a gente lembrou da Sherry Turkle, que a gente já gravou sobre isso, a gente já comentou sobre o livro dela Sozinhos Juntos ou Reclaiming Conversation, tá? Que são livros que a gente já indicou, tem os episódios, seria até bom de resgatar esses episódios aí para deixar para o pessoal na lista e tal, porque a tecnologia, ela pode servir como um canal que facilita, como a gente encontra no relatório aqui, para pessoas que, por exemplo, estão isoladas, é, estão em comunidades que estão muito distantes, por meio da tecnologia, por meio da internet, por exemplo, tu consegue acesso a conhecimentos praticamente ilimitados, por exemplo, É. né? Então tu pode estar morando no interior do interior do interior do Rio Grande do Sul aqui e tu pode estar acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive tendo acesso a materiais de altíssima qualidade. Só que, e isso a gente encontra também no relatório, para te acessar esses materiais,
não só tu precisa da tecnologia em si, mas tu precisa de uma base mínima. Uhum. Então eles colocam o seguinte, que não é o grande problema que é o solucionismo tecnológico, né, digamos, não, Uhum. põe a internet lá e resolve. Não, meu amigo. Só a internet não resolve, não adianta tu botar a internet na escola. Tu tem que formar os professores para que eles Uhum. sejam capazes de educar os alunos, para que eles sejam capazes de utilizar a internet de forma adequada. E aí o que o relatório coloca é que isso acaba elitizando ainda mais. Então, poxa, tu tens acesso a. Cara, tu quer assistir aula com o professor de Stanford? Tu tem, né? Uhum. E tu não precisa nem saber ouvir inglês, porque tu já consegue tradução, né, Simultâneo no próprio simultânea e Google, né? tal. É. Só que para te acompanhar uma tradução simultânea, no YouTube, por exemplo, a tua leitura tem que ser boa. O teu Uhum. vocabulário tem que ser bom. Para te conseguir acompanhar um professor desses, tu tem que. Claro, eu tô jogando lá em Stanford para dizer que tá lá longe, não que a gente não tenha Não, não, vamos conteúdos colocar da URGS, da URGS, a gente da tem. UFMG, da Cara, PUC São tem Paulo, conteúdos né? muito legais no canal do YouTube chamado Casa do Saber, Por exemplo. que tem coisas muito boas, cara. Só que tu precisa de vocabulário, tu precisa de uma formação mínima, basilar, que te permita consumir esses conteúdos, utilizar a tecnologia para isso e não. ah, e não para ser. Para tu entrando sem a devida formação, sem o devido conhecimento, é, é, tu, ao contrário de se beneficiar daquilo, aquilo servir para te atrapalhar, entende? Para te colocar em contato com coisas que não são boas, né? Com coisas que podem te trazer para te trazer prejuízo pessoal, podem colocar a tua vida em risco, por tu não saber lidar com aquilo que tu tá vendo ali na frente. Então, Uhum. o que me preocupa muito não é a tecnologia em si, e sim esses dois aspectos que acabam se casando do solucionismo digital, que no relatório da Unesco ela chama atenção por fato de empresas que fornecem essas tecnologias e elas nem têm estudo nenhum de que esse negócio Uhum. realmente está provocando alguma mudança ou que vai provocar. Claro. Fazem aquelas projeções malucas que nós cansamos de ver na área de segurança da informação e direito da tecnologia, aquelas consultorias, sabe? Que ficam dizendo que Uhum. não sei quantos bilhões, não sei quantos trilhões, e aí depois Uhum. mudam, não é tantos trilhões, é não sei quantos bilhões, não é tantos bilhões, e faz aquelas projeções que tu, baseado no que elas não, sabe, em ideias, em futurologia de um monte de gente, então a Unesco coloca isso que o pessoal oferece tecnologia por solucionismo tecnológico e É, isso deixa eu só ler um oi, pedacinho, não perde até. Ele diz aqui, ó. manda. É evidente que algumas tecnologias apoiam a melhoria da aprendizagem, mas as empresas de tecnologia exercem uma influência desproporcional na produção de evidências. Por Exato. exemplo, a Pearson financiou estudos contestando uma análise independente que demonstrou que seus produtos não têm impacto. Por exemplo, pode continuar. Óbvio, né? É claro, como ocorre com uma série de É outras claro, empresas na né? área, né? Claro, claro, E claro. aí, neste mesmo relatório, aponta o seguinte: a empresa que oferece o produto e que ela faz essa pressão de essas estimativas, essas coisas todas e tal, e quando essas estimativas não se concretizam, tá? E isso está escrito literalmente, tá? Quando elas não se concretizam, eles colocam a culpa no poder público. Uhum, Não, porque isso aqui, né, foi falta de investimento, foi porque não botou a tecnologia, foi porque não sei o quê. E aí, a percepção que o público tem, que eu digo o público, né, a população em geral, é de que, não, quanto mais tecnologia, melhor. A gente gosta, uhum. a gente gosta de novidade, a gente gosta de... Aí vai assim, não, eu não gosto. Tá bom, vai no restaurante aí, vamos ver quanto tempo tu fica sem olhar pro celular. Tá? Então, aquela velha história, né? Tu senta com as pessoas e tá todo Uhum. mundo grudado na droga do celular. Vamos ir na pizzaria para ficar mexendo no No celular. celular, exatamente. Tá? Vamos mexer no celular na pizzaria hoje? Que, que é o aspecto social ali que a Sherry Turkle traz. E isso, para mim, isso é um todo, não é uma coisa isolada, porque Claro. os alunos chegam, por exemplo, tem escolas agora proibindo, agora,
tem alguns que já fazem isso há mais tempo, mas proibindo que o aluno fique com o celular na sala de aula. Tá? E a gente está falando de escola, ensino médio, fundamental. Né? E embora tem escolas que não proíbam, tem pais que ficam brabos que os professores tiram os celulares dos seus filhos. Né? E na graduação, no nível superior, é um problema, porque até onde eu sei, o pessoal não está proibindo ninguém de ficar com o celular em sala de aula. E é tudo adulto, é tudo não sei o quê. O cara se nega, não, o que eu vou ficar sem meu celular na sala de aula? Né? Então, o pessoal fica. E qual é o efeito que a gente percebe? É o efeito aquele da Sherry Turkle, né? Do que ela colocou no livro dela, Reclaiming Conversation, ou Sozinhos Juntos. Cara, a gente tá todo mundo junto numa sala de aula com um monte de gente desconectada, cara. Desconectada da aula, né? Não só da aula, mas uns dos outros. Assim, tá completamente desligado. E isso tá diretamente relacionado, assim, tá tudo relacionado, entende? A forma como a gente lida com a tecnologia fora, Claro. no nosso dia a dia, é a forma que a gente vai levar a tecnologia para dentro do nosso trabalho. Então, assim, e do nosso trabalho, das nossas outras atividades, como, por exemplo, sala de aula. Né? Mas isso é uma visão antiga e não sei o quê. Cara, muito pelo contrário, tá? Eu sou super super partidário, super a favor, tá? Favorável de usar coisas diferentes, de dar aula de jeito diferente, assim, com os meus alunos lá na graduação ali, com as minhas turmas. Cara, prova é uma coisa que já há algum tempo eu conversava com a coordenação. Cara, eu vou fazer discussões, vamos meter a mão na massa, vamos discutir os conceitos e às vezes vamos desligar tudo e vamos só conversar, trocar ideia. E eram as melhores aulas, sabe? Para mim, foram as melhores aulas que eu dei quando isso funcionou. Com a chegada com o pessoal ficando cada vez mais grudado no celular, que é um efeito social, não é um efeito da educação pontualmente, né? Fechado na educação, a galera não consegue ficar numa sala de aula sem ficar mexendo no celular. E aí ela se desconecta de ti, se desconecta uns dos outros, ninguém consegue... assim, não... Tu perde aquele momento, aquilo lá vira um fardo pro professor no final das contas. Mas aí sabe que são duas coisas, né, diferentes, né? E não se esquecendo que a gente está falando sobre o uso da tecnologia na educação. Só que uma coisa é o uso da tecnologia na educação e outra coisa é como a tecnologia que de fora da educação, digamos assim, impacta na educação. Né? Isso que você coloca dos celulares foi uma coisa que, na verdade, todo mundo sabe isso, né? Vamos lá. Eu me referindo, claro, ao ensino superior, todo mundo ali é adulto, certo? Eu sempre em tese. falo mas assim, eu sempre falo nas minhas aulas sobre o papel do celular e como as pessoas precisam manter o foco, né? E toda aquela coisa da dificuldade de prestar atenção numa aula. Bom, a gente sempre falou isso, né? Eu falo isso para os meus alunos sempre, lembrando, né? Eu estou dando a minha experiência aqui, mas o relatório também fala isso. O relatório destaca, a Unesco está dizendo que o uso de algumas tecnologias em sala de aula desvia o foco e atrapalha a educação. Né? Mas vamos proibir. Cara, as pessoas também, né? Isso também envolve a formação. Acho que também é papel do professor falar para as pessoas, né? E a minha visão em sala de aula, cara, eu acho que 90% das pessoas, se não 100%, estão usando o celular enquanto a aula, apesar da aula. E quando você tá ali transitando, né? Você vê o que as pessoas estão fazendo, mesmo que não queira, né? Você vê o que as pessoas estão acessando. Cara, nunca é o código, nunca é a jurisprudência, nunca tá lendo o livro da disciplina. É o sempre WhatsApp, é o Instagram. Instagram, Facebook, né? E às vezes a pessoa faz uma pergunta, inclusive quando acontece até de forma bem humorada. A pessoa faz a pergunta, você começa a explicar e quando você vê ela tá mexendo no Instagram, enquanto você Já responde, foi. não, mas O pera foco aí, já né? foi. Acabou, né? Claro que os outros vão, eventualmente, né? Então, são duas coisas que convergem: o uso da tecnologia na educação e como a tecnologia de fora da educação atrapalha ou melhora a educação, né? E aí você tem algumas
pessoas, eu mesmo já pensei isso, de você utilizar redes sociais para comunicação e para ligar as pessoas nos processos educacionais, não funciona, porque o objetivo daquilo não é Não é a isso. educação. O objetivo daquilo é te deixar o mais tempo possível vendo Possível. coisas aleatórias, te dando dopamina. E veja, você tem uma parcela de culpa nesses processos todos, né? Não sei se de alienação, ou que é um grande problema que no futuro, eu imagino, a gente vai tratar, eu acho, como a gente tratou a questão do cigarro, da bebida, né? Ou seja, você tem grupos, né, de pessoas no mundo inteiro viciados em tecnologias e isso está atrapalhando a vida delas nos Cara, mais variados setores, das mais variadas dimensões da sua vida, inclusive na educação. mas te E dizer que. veja, Ah, pode parecer conservador e tal, o relatório diz isso. E ele não diz para terminar com a tecnologia na sala de aula ou não, não. eliminar, não. Mas a questão do uso da tecnologia depende de qual tecnologia nós estamos falando e também do contexto da sua aplicação, que vai envolver, entre outras coisas, questões sociais, questões de infraestrutura, questões de igualdade no acesso a uma série de coisas, de preparação e tudo mais. Cara, muita coisa que tu colocou aí. Que, É. primeira questão da atenção. Tu falou assim, né, apesar da aula, né? O cara tá lá. Eu diria até ao invés da aula, o cara tá no celular, né? A tecnologia, eu lembro as minhas primeiras experiências, assim, e eu sempre fui fã disso, sabe? Então, a hora que eu consegui meter a mão num, num tablet, que eu conseguia usar um programa de desenho nele para projetar no lugar, em vez de ficar projetando slide, né? Eu, em vez de ficar usando o quadro, eu ficar de frente para os alunos, ou mesmo caminhando no meio deles, escrevendo, desenhando no tablet, Uhum. tá? Eu fiz, cara. Eu fiz assim. Eu comprava meus próprios equipamentos para fazer isso. Tá? Aham. Não tinha dá. Até hoje tu não encontra assim tão fácil assim esses equipamentos para fazer isso dentro das universidades mesmo. E nas escolas então menos ainda. Porque exige um certo conhecimento técnico, tu tem que se lidar com algumas coisas, não é uma coisa assim, né, suave Claro. assim, né? E cara, tinha o Tumblr, não sei se ainda existe o Tumblr não, mas eu lembro que eu usava ele, que tu conseguia fazer, seria um tipo um Instagram bem rudimentar, tá? Que o que eu fazia? O Tumblr tu tinha tipo um feed, é como se fosse um blog, que tu tinha um feed ali de imagens, de coisas. Então o que eu tinha nesse tablet? Tinha uma integração com ele que eu podia desenhar o quadro, então o pessoal ficava vendo o quadro, né, ficava vendo a projeção, conversando e desenhando, fazendo e tal. E a cada vez que eu ia apagar o quadro, para eles não se preocuparem em anotar nada ou coisa Uhum. parecida, eu apertava um botãozinho, ele gerava uma imagem e jogava no Tumblr para eles. Uhum. Então eles tinham todos os quadros da aula, assim, tá tudo lá. Né? Então aquela ficava permanente, aquilo que eu fazia no quadro ficava permanente. Então eu não tinha slide, não tinha coisa assim, ficava uma coisa mais natural, mais orgânica. Então, a gente pode fazer esses usos dessa forma, mas por outro lado, esse é só um exemplo, tá? Que torna a coisa mais dinâmica e ainda assim tu consegue manter vínculo. Mas quer ver uma coisa bem fundamental e quem tem filhos pode, se já não observou, deveria ter observado isso. Tá? Se não observou, é perigoso, tá? É porque já deve estar acontecendo, você nem está se dando conta. Mas é muito interessante com os meus filhos a questão da atenção e do eletrônico. Uhum. A diferença das atividades que eles fazem quando eles estão assistindo a TV, ou nem assistindo a TV, quando eles estão se a TV está ligada perto. Tá? É uma coisa, a questão da interação é inacreditável, cara. É inacreditável, assim, a mudança que dá, são outras pessoas, Uhum. sabe? São outras pessoas. Só pelo fato de ter uma TV ligada ou não no ambiente. Então a questão da criatividade, as histórias que eles criam, as brincadeiras que eles inventam e tudo mais. Só que tem um detalhe, né? Tu tem que estar disponível para isso. Claro. Tem que estar disponível para isso. Então não adianta tu fazer, né? Agora, por que eu tô chamando a atenção para isso? Tá? Por que isso tem a ver com a educação? Que é essa questão do uso da tecnologia sem nenhum tipo de cuidado ou sem uma instrução por parte de quem deveria dá-la, que não é professor, tá? Uhum. Começa dentro de casa, pelos pais dentro de casa, e sim, acaba chegando também na necessidade ali do professor ter
não só condições, mas a autoridade de conduzir isso. E a gente sabe que, né, depende da situação, isso pode ser um pouco delicado. Conduzir o uso dessa tecnologia de forma adequada para que tu não, como é que eu vou dizer, imbecilize as crianças, as pessoas, na forma do que foi escrito naquele filme, naquele livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que eu não vou falar em francês, que é o título original, eu acho que nem foi traduzido aquilo ainda. Foi. Foi traduzido para o português ou para o inglês? Pro português. Oh, mas tu não me disse isso, cara. Claro que te falei, cara. Tá aqui, Não, ó. A Fábrica de não. Cretinos Digitais. O perigo das telas para as nossas Tá, crianças, do então já me. Michel Desmourget Tá, e Mauro Pinheiro, tradutor. Saiu, cara, R$ 44 na Amazon. tá. Coloca no show notes, por favor, isso. Coloco. E já me dropa o link aí, essa porcaria aí desse livro, tá? Tá. Porque é justamente esse. Tá tudo pra mim, não tem como desconectar essas duas coisas, entende? Essa questão comportamental que simplesmente vai e, cara, e vão lá. Tem professores e professores também, tá? Tem Aham. professor que tá ciente do seu papel, que tá ciente do eventual prejuízo do mau uso da tecnologia, consegue identificar onde estariam opções do bom uso que trariam benefícios, mas há aqueles que estão tão viciados quanto, tá? Claro. Mas aí, cara, olha só, tem duas coisas que você falou aí, achei importante destacar. Primeiro, acho que também tem que ter um pouco de cuidado, e agora me dei conta disso, né? A fábrica de Aham. cretinos digitais, a gente tem que também ter um pouco de cuidado para não demonizar ou ser um- uma fobia da tecnologia, né? Talvez o título Uhum. atrapalhe um pouco aqui esse aspecto. O objetivo não é eliminar, o relatório não Uhum. propõe eliminar, mas sim o uso convergente com outras Sim. práticas, né? Até porque você precisa ensinar as pessoas a transitarem no mundo digital. E outra coisa que você falou é a questão da simplicidade das soluções, né? Você salvar o quadro e jogar num feed para as pessoas verem depois. Isso é tecnologia na educação? E isso é uma possibilidade, eu diria, elegante de tão simples que é, né? E o relatório fala isso. Você não precisa necessariamente, e sempre lembrando que depende muito do contexto, depende até da disciplina. Né? O uso de óculos de realidade aumentada para ensino de geometria faz todo sentido. Você está jogando, acho que o pessoal até falou naquele podcast o assunto, né? Eles gravaram também um dia desses sobre esse mesmo Sim, tema. sim, Não gravaram. sei se falaram lá ou em outro lugar, mas assim, faz sentido você utilizar, né? Você colocar uma nova dimensão para você aprender geometria. Uhum. Agora, eu não sei se isso pode fazer sentido numa aplicação desmedida, acrítica e generalizada de óculos de inteligência artificial em todo o ensino superior. Se o cara está estudando filosofia, talvez realidade aumentada não faça tanto sentido assim quanto na geometria. E esse é o ponto de você analisar o contexto que muita gente não faz. É aquela coisa, né, um estranho fetiche das instituições de ensino superior com algumas ferramentas aleatórias, né? Tem aquela você faz pesquisa sobre o que os alunos acham sobre determinada coisa. E aí você joga as respostas na tela, conforme eles vão respondendo, e aquilo monta um gráfico do que os alunos acham. Claro que é importante saber, em alguns contextos, ou Uhum. contextos, o que os alunos acham, né? Mas assim, tem tanta coisa em torno da forma como. Você não pode levar aquilo como uma pesquisa científica do que os alunos acham naquele momento, né? Não é assim que você interpreta dados, por exemplo. Ou Uhum. ainda, isso realmente contribui para, né, para a educação? Acho até que contribui, mas veja, é acrítico o negócio. Então, a simplicidade das soluções, o relatório diz, né, uma coisa que durante a pandemia eu fiz e eu notava que era muito bom, né? E veja, eu não quero eliminar o professor com isso, e também reconheço os problemas, e o relatório fala a todo tempo sobre o problema da formação dos professores, né? E sobre como também os professores são, né? Eles também fazem parte do processo, e isso é muito esquecido. Raramente os professores participam na escolha das ferramentas que vão ser utilizadas.
nos seus contextos de ensino, né? Então, por exemplo, aulas gravadas, o relatório diz que é um negócio que, por pesquisa científica, ajuda muito os alunos. Né? E isso a pandemia talvez tenha, entre os diversos problemas que ela teve, sobretudo a desigualdade de acesso, ou seja, tinha crianças que não tinham computador para ver aulas, mas as que tinham acesso, aulas gravadas ajudam bastante. E é uma Uhum. coisa absurdamente simples. Claro que daí você também, né, precisa pagar os professores pela reprodução, daqueles conteúdos e que Bom, aí raramente alguém faz isso. entraremos em Mas é um outros. problema que eles falam, Mas é um né? problema também. E aí Sim. você vê a outra coisa, né? Eu estava falando sobre a simplicidade das soluções. O Duolingo, por exemplo, eles comentam no relatório o papel do Duolingo, né? É uma plataforma de ensino de línguas altamente eficientes. 20 milhões de usuários ativos em 2023. A Unesco está dizendo, eu uso o Duolingo, eu acho uma ferramenta fantástica. Mas veja, é uma ferramenta dentro de um contexto específico, dentro de certas possibilidades, talvez para pessoas que tenham, né, uma formação pretérita, mas ainda assim ele é bem amigável. Crianças conseguem aprender com Duolingo, né? Uhum. Então, às vezes, você não precisa de IA. Né? Embora eles falem sobre IA como solução, às vezes é muito mais simples do que parece o uso Mas, das ferramentas, né? aí. Mas acho que não é. Assim como a gente não. Assim, a IA é mais uma ferramenta nessa caixa. Tá? Uhum. Uma ferramenta bem importante, como a gente já vem discutindo aí há algum tempo e tem sido bastante discutido. Mas eu acho que é mais uma ferramenta nessa caixa e ela pode ser mal utilizada ou bem utilizada. Mas acho que ela tem o potencial de ser extremamente útil, assim, né? Assim E como também de ser extremamente mal utilizado. Então a gente tem esses aspectos, assim, de fato. E com relação à IA, tem um quadro lá no relatório lá da Unesco, no resumo do relatório, que a gente está chamando de relatório resumo, que a gente está lendo aqui. Tem um quadro lá, tá lá na página 13 do relatório, tá? No PDF é a 12, mas tá na numeração interna do documento é a 13. E nesse quadro eles falam sobre a questão da inteligência artificial. Né? E me chamou muita atenção o último item que eles colocam, porque é algo que, cara, que eu venho falando há algum tempo. Eu costumava falar muito isso para os meus alunos da área de tecnologia, não no contexto da inteligência artificial, de uma maneira mais ampla. E me chamou muita atenção, se me permite, eu vou ler literalmente, Pode ler. textualmente aqui o que tá escrito aqui nesse item, tá? Há uma necessidade de refletir sobre o que significa ser uma pessoa bem educada em um mundo moldado pela inteligência artificial. Frente a novas ferramentas de tecnologia, a resposta ideal provavelmente não será maior especialização em domínios relacionados à tecnologia. Em vez disso, é um currículo equilibrado o que mantém, se é que não fortalece e aperfeiçoa, a oferta de artes e humanidades para reforçar a responsabilidade, a empatia, a moral, a criatividade e a colaboração dos estudantes. Então, até aqui o que está dizendo é o seguinte: não é só se enfiar em tecnologia. Tá? A gente tem que ter uma Claro. formação mais holística, mais ampla, mais voltada para as questões de empatia, de responsabilidade social, de Éticas, de maneira ética, geral, né? colaboração, tá? Ao contrário de individualismo, É. né? Antipatia, moralismo, que é outra coisa, que não é a mesma coisa que moral. Aí segue, a implicação dos sistemas inteligentes de instrução não pode ser que a inteligência artificial vá substituir totalmente os professores, mas que se dê maior responsabilidade do que nunca aos professores de ajudar as sociedades a navegar por este momento crítico. O consenso, e aqui eu falei até, né? Eu discordo de momento, eu discuti um Uhum. pouquinho, né, Guilherme? Discordo de momento crítico, porque não é um momento, é um contínuo, são coisas que estão acontecendo e mesmo as viradas de chave não são assim, pá, aconteceu. Não. São processos contínuos que gradualmente
vão nos levando a uma nova situação, vão transformando a realidade. Mas enfim, um consenso está sendo alcançado quanto à necessidade de se beneficiar dos benefícios. Essa a tradução está meio A estranha, tradução mas tá ruim, é. tá ruim. Da inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, eliminar os riscos do seu uso indiscriminado por meio de regulamentação relacionada à ética, responsabilidade e segurança. Aqui, cara, isso aqui eu me Inclusive sinto. da informação. Isso aqui eu. Inclusive da segurança da informação. Eu tô aqui. Isso aqui, eu me sinto assim. Eu fico muito feliz de ler essa frase porque a gente está falando essas coisas e tem ouvido falar essas coisas e temos citado outros que falam essas coisas há muito tempo aqui no podcast. Há muito tempo. Com relação à responsabilidade do uso de informações, da preocupação do uso ético das tecnologias, que não é só porque tu pode fazer uma coisa. Eu dou um exemplo, tá? Celular como garantia. Quando a gente trouxe esse assunto aqui no podcast, a gente trouxe todas as questões relacionadas não só ao direito do consumidor de ter, né, mas a importância do celular no dia a dia das pessoas, para que ela possa exercer, né, o seu papel de cidadão, para que ela possa interagir com os serviços que ela precisa, algumas vezes relacionados até à saúde, né? E de repente ela fica assim, um celular que tem tudo, tem a vida financeira dela, tem o cartão do SUS, sabe? A gente trouxe isso esse episódio é um dos que eu lembro, nós temos vários outros que a gente traz essas várias dimensões. E parece, isso aqui meio que chega próximo do que o Yuval Harari coloca no livro dele, 21 lições para o século XXI. O disclaimer que eu sempre faço é, não concordo com todas as ideias dele, mas quando ele fala de A, ele dá umas... para mim é bem interessante, tá? Recomendo a leitura se alguém tem interesse. Mas isso aqui é muito importante, cara, que no final das contas, a tecnologia vai nos dar... está nos dando, a inteligência artificial está nos dando e vai nos dar possibilidades cada vez maiores de simplificarmos o nosso trabalho, substituirmos a nossa força de trabalho em certas atividades, e a gente precisa entender essas coisas dentro de um cenário social, cultural, né, e que leve em consideração uma regulamentação, não uma regulamentação que simplesmente vise algum tipo de criar certos nichos de mercado para essa ou aquela empresa, né, ou para beneficiar esse ou aquele grupo, mas uma regulamentação que de uma forma mais ampla aí conduza de forma ética, responsável e segura o uso da tecnologia, coisa que a gente quanta gente vê prejudicada pelo mau uso da tecnologia, pelo uso não ético, pela criação de sistemas que não são éticos, não tem a ética no Cara, o próprio seu chat design. GPT, né? O próprio chat GPT, ninguém sabe direito com o que foi treinado, né? O Copilot, por exemplo, que a gente sabe que foi treinado com um código do GitHub, né? Aí tem Agora, eu acho que o que você está falando é um pouco até o que o Paulo Renan falou dia desses, eu não lembro onde. Aliás, um beijo, um abraço aí pro nosso amigo Paulo Renan. Você vai utilizar, ele disse mais ou menos assim, Paulo, se não foi exatamente isso, me corrija, mas ele disse, você vai usar a IA para quê? Ou ainda, você vai resolver quais problemas com a com a IA? IA. Uhum. E a gente poderia derivar ainda, né, quem que vai se beneficiar disso, porque o título do relatório, cadê o título aqui? É uma ferramenta a serviço de quem? Né? Eu estou aqui favorecendo mais os alunos ou estou, de repente, favorecendo grandes Uhum. grupos de empresas? Porque o que a gente viu no âmbito do avanço e do crescimento das ferramentas que envolvem redes sociais, por exemplo, né? Nós Uhum. vimos uma grande problemas de regulação e com efeitos hoje que certamente não somente isso, né? Mas que contribuíram assim de uma forma muito ampla para a desinformação, né? E para a criação de cenários que desafiaram a democracia em muitos lugares do mundo.
né? Então teve, parece, um arco de redenção e depois uma recaída, assim, né? Que demonstrou que os estados não estão conseguindo regular isso de maneira adequada, né? Vamos passar, Vinícius, aqui nos últimos minutos, Vamos lá. ou nos minutos que nos restam, a falar sobre alguns aspectos mais diretos do relatório, embora a gente esteja burilando ali, né, e andando em torno, mas eu vou ir colocando alguns aqui, aí se você quiser, sempre que você quiser me interromper para fazer alguma observação, você Manda vá ver, fazendo, manda ver. tá? A primeira é algo que a gente já falou aqui, que eles dizem que são escassas as evidências sólidas e imparciais sobre como a tecnologia impacta e melhora as questões de educação, por muitos motivos, né? Primeiro, porque a tecnologia evolui mais rapidamente do que é possível avaliá-la, isso é engraçado, né? Ou seja, quando você consegue avaliar algo e às vezes você precisa de um longo tempo para fazer isso, porque você está falando sobre processos educacionais, né? Para avaliar isso, quando você vai avaliar uma ferramenta, ela já deixou de ser usada, já tem outra, já vem IA, né? Então, eles deixam bem marcado que a quantidade de estudos feitos sobre aplicações e contextos específicos é insuficiente. E pior, um dado que me deixou. Eu até achei que foi bastante, né? Mas assim, somente 11% dos professores solicitaram evidências da eficácia de tecnologias antes de usá-las. E fazendo uma meia-culpa, eu acho que eu talvez não esteja entre esses 11% em uma série de cenários, quase como uma questão de tentativa e erro, né? Claro, buscando tentar acertar, né? Evidentemente, né? Buscando melhorar, buscando fazer o melhor, mas nem sempre você consegue acertar, né? E ainda que muitas das evidências positivas são produzidas pelas empresas que querem vender essas ferramentas, né? Eles destacam muito a questão da exclusão, né? Ela pode ajudar e pode melhorar. Às vezes as questões são simples, como aulas gravadas, por exemplo, para o aluno assistir depois, Uhum. mas isso exclui muitas pessoas disso tudo que você já falou, né? O cenário brasileiro, e esse é um grande foco que eles colocam, o potencial que a tecnologia tem de aumentar a desigualdade se você não emparelhar todos os alunos. Então você pode sim estar aumentando a desigualdade do ponto para o ponto mais fraco. Lembrando, e isso é muito importante, que o ensino online, por exemplo, que é uma das tecnologias, né, evitou o colapso do ensino durante a Covid. Então, Uhum. serviu para evitar o colapso de ensino em muitas áreas, claro, lembrando da questão da exclusão, mas a gente precisa destacar isso, né? O papel que o ensino online teve durante o contexto da Covid, né? Essa coisa de você conseguir verificar quais tecnologias podem funcionar em quais tipos de aprendizagem e em qual contexto, eles deixam isso muito bem marcado, né? Isso que o Vinícius falou, por exemplo, uma tecnologia aplicada no ensino é acesso a materiais. É você, por exemplo, ter uma biblioteca, talvez até uma curadoria de materiais para as faculdades e para as escolas conseguirem chegar a ter acesso a coisas que antes elas não conseguiriam, né? No ensino superior, isso é especialmente verdade, né, Vinícius? As possibilidades que a gente tem de ler coisas né, com a internet, talvez há 30 anos ou 40 anos atrás, a gente talvez precisaria viajar para países para ter acesso, né, a certos materiais que hoje a gente consegue fazer por meio da internet, né? Agora, os estudos que tem, e aí, claro, sempre dependendo do contexto, por exemplo, eles avaliaram 23 aplicativos de matemática no uso primário e eles conseguiram demonstrar que eles se concentravam mais em habilidades de memorização do que em habilidades avançadas, né? E isso é interessante, né? Memorização é uma das competências, mas talvez não seja a mais importante, né? E aí isso, né, a questão das aulas que eu comentei, aulas gravadas, né? Na China, a gravação de aulas de alta qualidade distribuídas a 100 milhões de estudantes rurais melhoraram seus resultados em 32%. E olha que interessante, diminuíram a desigualdade salarial entre populações urbanas em 38%. Nossa. Veja que é algo muito simples. E aí você tem, de fato, um estudo que aponta e evidencia isso, né? Agora, ao mesmo tempo, no Peru, a distribuição de notebooks, não melhorou os índices. Sabe por quê?
Porque eles só focaram em distribuir notebooks para as crianças, sem que houvesse uma Sim. integração pedagógica no uso daquilo. E veja, o professor também é afetado, né? O professor, de repente, de um dia para o outro, se vê com a sala de aula cheia de notebooks. Poxa, ele necessariamente, inclusive, e não é só ele ser formado, né? Ele precisa receber coisas para fazer também com aqueles notebooks, né? E aí, outra coisa, e eu acho que a gente já. Isso que o Vinícius acabou falando, a gente vem falando também ao longo do tempo, né? A tecnologia, ela sim vai ter um impacto negativo se ela for inadequada ou pior, excessiva. Né? E aí a coisa do celular, né? Eu já tinha lido esse dado, isso já foi feito outras vezes, mas eles apontaram essa informação, né? Que a simples proximidade de um aparelho celular era capaz de distrair os alunos e provocar um impacto negativo. Isso foi verificado em 14 países diferentes. Eu sempre, quando estou em aula, eu deixo o meu celular escondido ou virado para baixo. Porque se ele apitar ou se ele, né, acender a tela ali, aquilo Ah, vai me distrair. vai, Né? vai. Então, esse é um ponto que merece ser tocado, né? Outra questão foi como o conteúdo online aumentou sem que houvesse uma regulamentação eficiente e também o controle tanto de qualidade ou de diversidade. Isso é um grande problema que está acontecendo agora aqui no Brasil. Sobretudo se você colocar em soluções de práticas de EAD de baixíssima qualidade que visam somente economizar custos ou Uhum. eliminar professores. Isso acontece no Brasil, não é segredo, né? É um problema no Brasil. Claro, eu acho que menos falado do que se deveria, mas é um grande problema, porque veja, a questão do acesso aos materiais e as possibilidades que se dá com o acesso a materiais digitais não prescindem, por exemplo, o uso ainda de bibliotecas. Né? E aqui eu vou falar do direito, tem muita coisa no direito que ainda está nas bibliotecas. Né? O direito ainda tem essa carga de você ficar lendo, estudando autores antigos que ainda têm relevância, né? De repente você prioriza a digitalização com bibliotecas virtuais, né? Que, claro, vão trazer acesso a grandes autores, a materiais de altíssima qualidade. Agora, por outro lado, também você tem movimentações de empresas que passam a vender conteúdos, gerar e vender conteúdos de baixíssima qualidade, tanto para cursos EAD quanto para cursos de ensino, né, normal, digamos assim, né, presencial, por meio da criação de apostilas, assim, eu diria que é abaixo do insuficiente em alguns casos. Deixando de priorizar até mesmo as próprias bibliotecas virtuais que já existem, com livros tradicionais, manuais, bons manuais, no caso do direito, eu estou falando, né? Que acabam ficando de lado. Então, veja, se você não cuidar do que está sendo oferecido por meio das plataformas digitais, você está piorando a situação dos alunos. Seria melhor deixar eles acessando os livros numa biblioteca física, né? Não sei se tu quer falar algo sobre isso? Eu tô falando sozinho sem Não, não, parar não, aqui. não, pode falar, pode falar, pode falar. Tá, Fala que depois eu tenho. Talvez a minha colocação seja mais para um fechamento. tá. Outra coisa que eles colocam, então, Vinícius, e eu acho que é uma pergunta Ah, extremamente. Vinícius e caros ouvintes. E caros ouvintes e caras ouvintes, né? Eles perguntam: será que a tecnologia é capaz de ajudar a resolver os grandes desafios da educação? Ou os maiores desafios da educação? Eu acho que é uma pergunta excelente, né? É. Porque. Quer falar? Não, que agora se encaixou exatamente no que eu tava, Tá. no que eu tava vinha Fala aí trazendo, que é que eu vou marcar da- aqui da- onde eu tava. dessa questão aí se resolve ou não, né? Porque a gente está falando enquanto tu falava das tecnologias que auxiliaram, né? O caso lá no Peru que eles distribuíram um monte de notebook, mas não veio acompanhado de um conteúdo adequado e tal. Aí eu lembrei também do que está no relatório, a questão da obsolescência dos equipamentos, Ah, claro, né? Do claro. lixo eletrônico que se produz e do reinvestimento necessário. Porque tu compra um equipamento, vai para as escolas, passa 3 4 anos, daqui a pouco não tem mais equipamento, não serve mais, Uhum. né? Então a gente tem problemas com relação a isso. Ah, e Próprios aí, técnicos, né? Para fazer é, manutenção, aí, instalar coisas. aí tem escola que tem equipamento, mas não consegue usar porque não tem quem dê suporte para a escola. É, Né? é, é.
Então, assim, se deram conta, só mandaram as coisas para lá, entende? Então a gente tem esse aspecto da tecnologia, a gente até estava conversando, eu conheço algumas realidades assim do interior do estado, por morar no interior, tá mais perto, né, Uhum. de algumas situações aqui, que, cara, a galera com sorte tem link de 10 mega via rádio, sabe? Choveu, ferrou, Aham. né? E hoje em dia tu tens, por exemplo, ok, Elon Musk, ok, Uhum. aviso para figura polêmica, né? Tá, façam o que quiserem lá com o Elon Musk. Mas só pegando sim a tecnologia pela tecnologia, tá? Uma Starlink da vida, que, cara, funciona muito bem, eu tenho feito algumas experiências assim, funciona muito bem. Isso seria muito bem-vindo, por exemplo, numa escola no interior, sabe? Que de repente conta com um link de 5 mega, 6 mega, 10 mega de internet. Não tem uma fibra que chega lá, tu não consegue assistir um vídeo direito, tu não consegue fazer. Tu não pode, de repente, convidar um professor de outro lugar para fazer um Uhum. meet, Uhum. sabe? Na sala de aula. E talvez, cara, a tecnologia que tu precisa, assim, para ajudar em alguns pontos seja, por exemplo, em algumas escolas, talvez bastasse uma TV de boa qualidade, uma webcam de boa qualidade e um link de boa qualidade, como um Starlink, por exemplo, para a gente poder trazer outras pessoas, sabe? Trazer Uhum. escritores para conversar com as crianças, sabe? Que nunca iriam lá. Uhum. Onde é que os escritores vão? Tá? Eles Os vão grandes onde tem um centros, né? número, não, nem sempre, Né? mas assim, tem escritor aqui em Três de Maio, que é um grande centro. E Aham. tem, e tem alguns escritores de obras infantis que seguido vem para cá. Mas por quê? Que o pessoal se junta, consegue juntar um monte de gente e aí tu consegue atender. Cara, imagina que legal uma escola lá que a criança sai de casa de manhã cedinho lá, sabe? Passa pelas vacas, passa Uhum. pelos Pelos cabritos lá, campos. né? Pega, caminha lá, vai até a escolinha lá e chega lá e conversa com uma autora de um livro. Cara, isso muda a realidade dela, entende? A gente vê pelos efeitos nas nossas crianças quando isso acontece. A minha filha, ela veio. Nossa, ela veio deslumbrada essa semana porque ela conversou com a autora de um livro que ela gosta. Ah, isso é legal, né? Nossa, ela ficou falando e não sei o que e tudo mais. E aí que é resultado, né? Ela e o meu filho, que também teve com essa autora, e ele levou dinheiro para comprar os livros que ele queria, comprou um livro muito legal. Uhum. Cara, ele tá andando com o livro embaixo do Pra braço, cima e pra para baixo. cima e para baixo, para ler aquele negócio. Então, a tecnologia que a gente não precisa nada muito complexo para ser uma coisa boa, sabe? A gente não precisa nada top, não precisa uma tela que custa 40, 50 mil reais. Tem esses. Já viu esses quadros? Claro, claro. São É. maravilhosos, né? Nossa, multitouch, tu pode mais de uma pessoa mexer. Mas uma vez, desculpe, mas mais uma vez tu não precisa talvez de coisas tão críticas. Agora, por outro lado, a gente está aqui discutindo se usa Starlink, se não usa Starlink, se põe internet, se não põe internet. Cara, aí tem problemas fundamentais para resolver. Eu não sei nos outros países, mas aqui que é a questão de salário de professor, É. ah, pro cara realmente poder se dedicar, Desvalorização do a professor, né? desvalorização do professor. Poxa. Tem um episódio. Cara, o pessoal do Medo e Delírio falou sobre o assunto, mas eu acho que o episódio foi gravado pelo Escafandro, tá? Lá no podcast Escafandro, que foi um episódio sobre o novo ensino médio, Uhum. tá? E aí, eles contando, isso no Escafandro com certeza, ele contando o que aconteceu, o que estava acontecendo com os professores, cara. O cara não consegue preencher mais a carga horária dele numa escola, Uhum. por exemplo. Então, ele tem que ficar saltando para um lado e para o outro, cara. Tem que ficar viajando, sabe? Vai na escola, vai na outra, e vai na outra escola, vai não sei o quê. Ou pegar coisas que não tem muito a ver com a área de estudo dele, ou sabe, alguma coisa assim. E então a gente tem problemas muito fundamentais, assim, que acabam ajudando a estragar tudo. Uhum. Não é só uma questão de uso de tecnologia. Claro, a Unesco aqui está fazendo. Ela está analisando o aspecto tecnologia. Beleza. Né? O aspecto, a aplicação da tecnologia na educação. Show. Ah, só que
a gente tem problemas muito, muito, muito fundamentais para serem resolvidos, cara. Para E essa pergunta viabilizar, que eles fazem, né? para viabilizar o uso de tecnologia. E Quer aí, ver? de qual tecnologia, do que. Aí nós temos que ir discutindo, entende? Mas é Mas. que o foco é o problema. E eles dizem isso, né? Você foca na adoção de uma tecnologia ao invés de focar na educação. Você foca no uso de uma tecnologia em vez de avaliar qual o problema que você vai resolver com aquela tecnologia e, eventualmente, quais outros problemas que você criará com ela, né? Sim. Você Para quem, falou do pra quem tem Starlink. martelo, tudo é prego, né? Você falou do Starlink, mas eu posso também falar do 5G. Você, o 5G Sim, também, né? Os caras sim. esses dias chegaram a 400 Agora, mega, 400 agora, mega em 5G, eu acho, né? agora, beleza. Agora, por exemplo, aqui em 3 de Maio, se tu andar um pouco, sair um pouco um pouquinho pro interior, tu não tem sinal de celular. Uhum. Quanto mais em cima, tu não E também tem. afeta a educação. Claro, cara. E assim, É. 5G. Ah, beleza, mas onde é que vão ser instaladas as torres de 5G? Aonde foram instaladas de 4? Uhum. Porque a companhia telefônica, o que ela quer? Ela quer botar onde tem maior densidade populacional. E onde tem pouca gente, dane-se, eu não vou ligar. Aí é política pública também, né? Aí a política. O... Mas aí que tá. De novo, a gente chega no. Cara, não seria muito mais interessante ou não seria mais necessário? Eu não tô. Agora, obviamente que pagar melhor professor, sim. Tá? Eu tô agora pensando só na questão da tecnologia, tá? Não seria mais importante tu investir em uma boa conexão do que ficar distribuindo o kit de robótica? Uhum. Porque um kit de robótica no interior, aqui em alguns lugares, vai fazer muito menos diferença do que, de repente, uma política pública que faz com que as operadoras tenham que cobrir com 4G. Uhum. Por exemplo. Entende? Por exemplo, talvez fosse mais interessante. Né? É. Ou talvez, não, seguinte, vocês não vão cobrir? Beleza, seja Starlink ou seja quem for, eu sei que tem outras duas iniciativas na mesma direção, tá? Mas a mais avançada é Starlink, nesse momento. Mas que seja, tá? Diz assim, não, então tá bom, vocês não vão cobrir? Nós vamos isentar de imposto, então, instalação de Starlink ou lugares onde não tem cobertura. Pronto. Com o problema que eles destacam em mais de um momento, que toca diretamente nos nossos temas aqui, que é a proteção de dados pessoais e segurança da informação, né? No âmbito do uso de novas ferramentas que coletam dados das pessoas nos mais variados contextos. Inclusive, eles colocaram aqui, deixa eu ver se eu acho, tá fora da ordem. O uso da tecnologia pelos estudantes em sala de aula e em casa pode ser uma distração, né? Mas também eles precisam fortalecer medidas de prevenção para lidar com os mais variados desafios em segurança da informação, com alguns vazamentos que houve, né? Já no passado aí. É, deixa eu ver se eu acho o outro aqui, proteção, onde é que está? Bom, eu perdi a referência aqui, Vinícius, mas nós também precisamos ensinar as pessoas a saber quais são os efeitos, né, e os problemas relacionados à segurança, porque você vai ter um monte de sistemas aí que vão ser acessados por várias formas, que muitas vezes não possuem medidas de segurança suficientes e que podem fazer com que dados de todos os estudantes, inclusive de crianças, possam ser utilizados não somente por empresas, né, e até a Starlink pode entrar aí, né, diante de ser tão controverso seu dono lá, né? Mas eu tenho desafios de proteção de dados pessoais nesse contexto. Então, quando os próprios professores começam aleatoriamente a utilizar ferramentas em sala de aula, raramente se vê uma análise dos impactos que isso pode ter nos dados pessoais dos estudantes também, né? E também, até nessa última questão aí da instalação dos aplicativos, que eu repito, vamos gravar sobre isso em breve. É, o que mais que temos aqui? Ele já falando sobre essa questão da falta de estudos, o próprio uso da IA como novo desafio, né? Eles comentaram até sobre porque a IA te permite que você vá acompanhando automaticamente o aluno de uma forma personalizada, né? Ou seja, você consegue identificar por meio de machine learning quais são as dificuldades do aluno e pode promover para ele um ensino que fortaleça diante dos problemas mais, né, críticos que ele tenha.
Só que daí você também tem outros problemas aí, porque eu acredito que as pessoas aprendem em conjunto, por isso que eu sou tão fã de uma sala de aula, sabe? Todos aprendem ali com as dúvidas uns dos outros também. E quando você deixa demais a pessoa conectada, você acaba perdendo um pouco também essa conexão social e presencial que a aula te dá. Claro que as próprias ferramentas, por outro lado, podem também permitir atuações colaborativas entre os alunos. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é uma solução das mais simples e que a gente usa diariamente, né, Vinícius? É o uso de ferramentas de colaboração para escrita de textos, né? Uhum. Hoje o nosso trabalho não seria possível sem essas ferramentas, né? Quer dizer, até seria, mas você ficaria mandando arquivos de texto, Word e e-mails um para o outro, um altera, envia. Então, o que as tecnologias colaborativas na produção de textual fazem, realmente eu acho que é algo que deveria ser obrigatório, né? Todo mundo deveria usar. Ah, mas eu não quero usar Google e Microsoft. Tem ferramentas de código, software aberto, né? De código aberto e que também afastariam eventuais preocupações sobre quais dados estão sendo tratados, porque a gente está tratando de dados de crianças, sobre evolução de educação dessas pessoas e os riscos que você tem de discriminação, né, eventualmente na identificação de pessoas que têm problemas de aprendizado. Se você não cuidar desses dados, você pode virtualmente arruinar a vida dessas pessoas e pouca gente fala sobre isso, né? É, o que mais que temos aqui? Proteção de dados já falamos, né? Eu achei aqui o que eu queria falar, Vinícius, antes, né? Os riscos à Hum. privacidade. Vou ler aqui. Abre aspas. Uma análise apontou que 89% dos 163 produtos de tecnologia educacional recomendados para a aprendizagem das crianças durante a pandemia de Covid tinham a capacidade de monitorar ou monitoravam as crianças fora do horário escolar ou dos ambientes educacionais. Agora eu coloco Google Workspace, a depender da instalação e do que é feito, se for mal conduzido, faz exatamente isso e muito mais, né? Uhum. Além disso, 39 dos 42 governos que ofertaram educação online durante a pandemia promoveram usos que arriscaram ou infringiram os direitos da criança, né? Talvez o caso de São Paulo possa ser o caso, né? Uma hipótese. Os dados usados para algoritmos preditivos podem influenciar as previsões e decisões e levar a discriminações ou discriminação, violações de privacidade e exclusão de grupos desfavorecidos, além do fato de que eles apontaram que 5% dos ataques de ransomware tiveram como alvo o setor educacional em 2022, sendo responsáveis por mais de 30% das violações de segurança cibernética, né? Claro, não podemos nos esquecer que afetar a disponibilidade de dados de educação pode acabar com um semestre lá, né? Dependendo de como essas ferramentas são usadas, né? Então, até sobre o âmbito da inteligência artificial, né? Eu não sei se, e eles dizem aqui, né, que essa personalização excessiva provocada pela inteligência artificial ainda não está verificada com base em estudos. Ao contrário, né, houve uma pesquisa promovida nos Estados Unidos com o uso da IA na aprendizagem, uma somente, né, com 25 milhões de alunos e chegaram à conclusão de que o uso de IA na educação não foi melhor do que o uso no ensino tradicional, né? Com os desafios de você ter que treinar todas as pessoas e também de tratamento de dados pessoais, né? Eles trazem algumas recomendações ao fim, né? Algumas das coisas que a gente já disse aqui, a tecnologia é um insumo, é um meio de entrega, é uma habilidade, é uma ferramenta de planejamento, mas ela interfere e é também produto de um contexto social e cultural. O uso de tecnologia no sul do Brasil certamente vai ser diferente do uso da tecnologia do sul, sei lá, dos Estados Unidos, da África, de qualquer outro lugar, né? Não, ou no Nordeste Lembrando que a África é um continente, né? Um o país. Nordeste brasileiro vai ser Ou diferente. fiquemos só no Brasil, por exemplo. Ficamos só no Fiquemos Brasil. só no Brasil, né? Ficamos só não precisa ir para mais longe. Tão longe, né? Eles dizem que a tecnologia ela deve servir as pessoas e que os alunos e os professores devem estar no centro. E não é muito o que a gente vê, né? Às vezes Hum. é redução de custos, às vezes é interesses de empresas, às vezes é interesses de governos, né? Sim. E, Entre os dilemas é esse apelo à personalização e uma adaptação,
né, do ensino direto para a pessoa, o que em princípio pode ser visto como bom, mas olha que interessante, afasta e entra em conflito com a dimensão social da educação. As pessoas aprendem em conjunto. E se você tira e coloca a tecnologia como uma barreira para a dimensão social, você estará piorando as coisas, né? Inclusão e exclusividade, a gente já falou diversas vezes, é um dos grandes dilemas, né? Pode salvar muitos, mas pode excluir outros. E olha que interessante, a esfera comercial e os bens comuns caminham em direções diferentes. A crescente influência do setor de tecnologia educacional na política educacional em nível nacional e internacional é motivo de preocupação, ou seja, o papel dessas empresas, né, o papel do lucro. E também, né, nem sempre mudança é progresso, nem sempre tecnologia é melhoria, né? Nem sempre implantar meios tecnológicos, né, excessivos, como se colocou aqui, vão implicar numa melhoria do ensino, e isso em todos os níveis. E aí eles chegam naquela ideia, ou seja, o objetivo é trazer a aplicação de tecnologias apropriadas, igualitárias, baseadas em evidências e sustentáveis, né? O próprio exemplo que o Vinícius colocou aqui do notebook, né, que vai em 3, 4 anos deixar de ser utilizado, você tem um problema de sustentabilidade, né? Não Sim. somente sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade dessas ferramentas num prazo que as pague, por exemplo, ou num prazo que permita o seu aproveitamento adequado por todos os envolvidos, né? E isso deve levar em consideração se essas tecnologias são apropriadas para cada um daqueles contextos, e o Brasil é um bom exemplo disso, né? Como você muito bem comentou agora, o contexto gaúcho é diferente do contexto baiano, né? Não, Embora esteja e, no não, mesmo e, não, país. e não precisa nem ir tão longe, Guilherme. O contexto da região metropolitana de Porto Alegre Perfeito, perfeito. com a região noroeste do Rio Grande do Sul é diferente. E É, se tu for ainda, aí sim, aí mesmo na região metropolitana de Porto Alegre, tu tens os mais diversos cenários aí, meu amigo. Tu tens desde é. escolas muito importantes, importantes no sentido de capacidade, né? Eh, privadas, caríssimas, né? Até gente que eu aposto que não tem onde sentar na sala de aula e tudo, Ah, eu tenho certeza e disso. tudo aí na região metropolitana, entende? Não precisa nem sair daí. Então, essas diferenças, elas não são. ah, Quando a gente fala assim, que é diferente no Rio Grande do Sul ou diferente na Bahia, por exemplo, né? Pegar Uhum, o lugar que eu morei lá. Cara, fica parecendo que lá na Bahia é tudo igual e aqui no Rio Grande do Sul é tudo igual. Não é. uhum. Não é. A gente tem diferenças muito graves, mesmo dentro do estado e mesmo É. em regiões mais específicas dentro do Cara, estado. eu diria até na mesma cidade, né? Se Sim, sim, sim. você vai ter uma escola de periferia e uma escola, né, num bairro Privada que custa nobre, 10 pau a privada, mensalidade, claro, sim, claro, sim, claro, sim. claro, claro. E aí é a questão de como, dentro dos desafios, né, estas tecnologias estão ou não deixando certos alunos para trás, também para ver se ela é escalonável, né? Tem evidência sobre os seus benefícios, né? Contribui para uma melhoria, inclusive futura, de uma educação sustentável, dizem eles, né? É, às vezes as coisas são até, né? Eles colocam aqui o papel do professor, eu acho até que por ser professor, e claro, a gente tem um viés aqui de sempre pensar no professor também, né? Mas eles dizem aqui que em muitas situações, inclusive de ensino superior, né, não tem, por exemplo, computadores para os professores. Os professores acabam usando os seus próprios Não, computadores celular. e celulares, Celular. né? Se E não aí tem. você vai ter diversos problemas também de segurança da informação e proteção de dados, porque se os professores estão tratando dados dos alunos em seus telefones celulares e em seus próprios computadores, você tem um problema aí de segurança da informação de maneira geral, né? O ideal seria que as próprias instituições sempre fornecessem equipamentos para professores, até porque você tem professores que não têm como estar sempre atualizando os seus equipamentos para utilização em sala de aula, né? Isso também é tecnologia na educação, né? A valorização do professor também passa por esse tipo de análise mais, assim, eu diria, não diretamente conectada com o uso de uma tecnologia na sala de aula, né?
Então, Vinícius, eu acho que era isso, assim, eu acho que a gente já comentou, né? Deu para ter uma ideia do que esse relatório fala, né? Eu confesso que em algumas leituras que fiz, até podcasts que eu vi aí sobre essa questão da tecnologia na educação, eu não tinha visto o pessoal desmembrando o relatório da Unesco, então a gente pensou, não, vamos ler esse relatório, né, para Aham. trazer para o podcast, né? Parece que é um documento importante, parece que é um marco, assim, recente, eu acho, sabe, nas investigações e nas suas conclusões, né, sobre o uso da tecnologia na informação, na educação, a gente trouxe um pouco aqui também das nossas experiências, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, lembrando que é experiência de dois caras do Rio Grande do Sul, do ensino superior, né, com acesso, né, e com uma claro, a gente sempre tem que aprender, mas eu poderia dizer que a gente tem um certo conhecimento de tecnologia da informação e sobre como utilizá-las, e ainda assim, digo por mim, Vinícius, patinei em diversos momentos da minha vida acadêmica, profissional, em sala de aula, para tentar coisas que não Não funcionaram, funcionaram, aham. outras que Idem. funcionaram depois, e Uhum. assim. É, eu também me sinto um pouco perdido enquanto professor, sabe? Porque aquilo que eu acho o máximo enquanto, digamos assim, usuário avançado de tecnologia, quando você tenta trazer para a sala de aula, às vezes fica incompreensível, né? Sim. Então, Às vezes é mal é recebido também. totalmente, totalmente, né? Eu já tentei usar o Wikis, por exemplo, foi também um dos grandes fracassos, assim, né? Fazer os alunos fazerem Wikis e eu achei, bah, vai ser legal, eles vão fazer, a gente vai ficar corrigindo, um corrige o outro e tal, porque até o Moodle tem Wiki lá, Ah, né? eu fiz isso. Eu fiz isso. Conseguiu? Não, Conseguiu não deu programar? certo. É, Andou um pouco, a ideia era início de semestre a gente iniciar uma wiki sobre os temas, né? E, exatamente, o que eu quis fazer. e nós passarmos o semestre trabalhando na elaboração de conteúdo para o nosso próprio estudo na wiki. Aham, E no aham, final, no final da cadeira que nós teríamos, no final do semestre, seria uma wiki com conteúdo, com tal, tal. E o aprendizado teria se dado, e a comprovação do aprendizado seria a construção da própria wiki. uhum, Funcionou meia boca, assim, sabe? Mais ou menos. E daí depois eu tentei o início, aí o início já vi que não ia dar certo, tentei num outro semestre, uhum. aí eu parei. É, Talvez devesse ter insistido, não sei eu, mas a minha experiência não foi boa, não foi boa. é. Mas aí também tem outro aspecto, né? É como também envolve a valorização do professor, né? Porque você administrar todas essas coisas envolve Uh! tempo fora de sala de Muito, aula. muito mais tempo fora de Muito sala. tempo de Muito fora tempo fora. sala de aula, né? Então você também tem muitos professores, né? Aquela história, né? Você só dá aula ou trabalha também, Não. né? Professor, o senhor só Então, trabalha, o senhor só dá aula, se você dá trabalha. aula ou trabalha também, né? Então isso também passa pela valorização do professor, e quando você acaba, né, diminuindo, inclusive, o papel do professor com o EAD, por exemplo, né, o resultado pode ser Mas eu acho que. dentro de certos contextos. Eu Dentro acredito no EAD. Eu acredito no EAD. Tá, é isso que eu ia dizer. Eu Porque, acredito no porque EAD. tu pode usar. Cara, não, Não eu só. faria uma camiseta Eu vou, escrito eu acredito, né? eu vou É, dizer isso e vamos já terminando por aqui, senão já estamos vamos. em uma hora e Sim. meia. Mas eu acho muito interessante a questão do EAD como forma de dar mais tempo pro professor fazer, ou seja, aquela coisa dos conceitos, não sei o que e tal, aquela coisa mais Uhum, maçante, assim. Cara, uhum, isso aí dá para ganhar tempo com vídeo, dá para ganhar tempo, sabe? Dá para ganhar tempo. Mas aonde não simplesmente jogar esse tempo fora, usar esse tempo que tu ganha para ter maior interação entre aham. professor e aluno, mais tempo para experiência, mais tempo para ver, para ir para conhecer outras realidades, mais tempo para ampliar o teu conhecimento. Não simplesmente como um substituto. Claro. Eu acho que aí é que está o problema. Eu acho muito Não como um interessante, professor mais barato. não como professor mais barato, porque eu acho muito interessante eu poder, antes de repente, conversar com alguém sobre um assunto que eu não entendo muito bem, eu acho muito interessante eu ter o recurso do EAD, entre aspas, tá? Para eu Uhum, catar, por exemplo, no YouTube um profissional falando sobre aquilo, alguém que entende mais falando sobre aquilo, para eu ter uma mínima noção. Aí eu uhum. chego na palestra, eu chego na aula, eu chego no encontro com a pessoa que eu tenho, eu consigo eu consigo absorver melhor, eu consigo entender melhor, compreender melhor o que ela está trazendo. Então, eu uso o recurso, entre aspas, do EAD
para me dar maior qualidade naquele momento que eu vou ter presencial. Então, tem vários. Aí é outro. É, o que, A gente vai abrir outro. Não, não é, começa com esse assunto ah, agora. Não não, começa. foi você que Não, provocou. eu disse que ia falar isso aqui e nós ia parar por aqui. Pode terminar. Eu também, É, já estamos 1 hora e meia, né? Mas é, eu, é. assim, leiam, não tem conclusões, eu acho que a coisa toda já, né, já se auto-explica, mas leiam esse relatório, né? É muito Vejam o que vocês legal. encontram, né? Esse resumo do O relatório. resumo do relatório, que tem 35 páginas, a gente vai deixar alguns show notes ali. Eu acho que aquele episódio que você falou da Rádio Escafandro é o professor, a fanfarra e o pé de manga. Esse é do projeto do professor, Ah, tá. que esse é um outro, mas esse é muito bom. Esse é muito Tá, bom. eu não achei aquele outro que você falou É do aqui novo ensino médio. do novo ensino médio, eu não achei. Mas Então assim, talvez tenha sido o. Então, cara, então foi o Medo e Delírio. Deixa eu até ver aqui. tá, mas aí tem que achar eles, depois a gente coloca aqui. Tá. Mas enfim, fica esse aqui, outras fontes a Esse é gente vai muito bom, esse colocar é aqui inspirador, também. cara. Se tiverem ideias e críticas, inclusive, ao que foi dito, porque, puxa, isso são muitas coisas acontecendo, eventualmente até nós podemos ter patinado em alguma questão, então nos tragam, que a gente vai ler com o maior prazer aqui. O objetivo, sim, é contribuir para uma compreensão melhor desse problema, né? E esperamos que tenha uma utilidade, né? Fora um pouco daquela coisa só de proteção de dados e segurança e tal, embora a proteção de dados e segurança tenha entrado aqui Tem o seu também, né? papel aí. Como novos problemas a serem enfrentados, mas eu gostei, acho que vou ouvir depois na edição, mas eu acho que ficou bom, Vinícius. Beleza, cara. Não Beleza. sei. Não, eu tô satisfeito, embora tem. É muito assunto, Eu cara. fiquei feliz. Eu tava com saudade de gravar contigo, cara. Fazia tempo que a Não gente é? A não, gente não tava né? conseguindo. Umas 3 semanas, né? É. Tivemos férias aí, mas sempre com aquela promessa de voltar, né? Ah, Se organizar. É não, que nem ir na academia, né? não prometo mais. Eu matei a semana Não, inteira de mas vamos academia agora. tentar, né? Deu um resfriado aí, coisa complicou. Mas vamos tocar a ficha Até assim. isso envolve, cara. Até a tecnologia promove o sedentarismo, eles colocam isso. Tá Até bom. isso tá Deu, envolvido, Guilherme. né? Tá, Deu. vamos terminar. Vamos terminar. Então, agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima. Feito. Então tá. Valeu. Quem nos está assistindo Valeu, né? ainda. Tchauzinho pra vocês que estão nos vendo. Beijo, pessoal. Beijão. Fiquem bem. Até o próximo episódio. Valeu, cara. Valeu. Abraço. Outro.